Olá, estimados irmãos no Salvador Jesus. É uma satisfação poder chegar até vocês para mais uma breve meditação da Palavra de Deus. Os textos desse final de semana apontam para a fé, a confiança que, como filhos de Deus, precisamos ter em Deus. Porém, num mundo de tantas mentiras, inverdades, fake news, parece difícil acreditar em algo. Até mesmo naquilo que se pode ver, parece difícil acreditar. Isso só reforça a ideia de que não há nada em nós mesmos em que possamos depositar a nossa confiança permanentemente. Assim sendo, precisamos encontrar algo ou alguém em quem depositar a nossa confiança. Mas em quem? O texto do Salmo desse final de semana diz assim: Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Senhor? O Criador do céu e da terra, aquele que mantém para sempre a sua palavra e que empenhou sua palavra ainda no Éden, dizendo que daria a seu filho, o descendente da mulher, como paga pelos pecados da humanidade. E fez questão de, ao longo dos séculos, enfatizar isso e lembrar de que as suas palavras não passariam, mas se cumpririam. E no tempo certo, então, Jesus veio ao mundo. Deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. As mentiras, as fake news, as inverdades são sempre trazidas pelo diabo e seus anjos. Quando o assunto é fé, muitos ensinamentos têm colocado diante das pessoas no mundo uma série de possibilidades, uma série de alternativas como refúgio ou como libertação. Porém, nesse mundo em que vivemos, só há um que pode resolver todos os nossos problemas, e esse é Jesus Cristo. O ser humano anda muito preocupado, não com a eternidade, mas com a vida aqui. Porque também falsos ensinos mostram que vida verdadeira e especial é uma vida de riquezas terrenas. E muitos nessa loucura de adquirir riquezas, perderam todos os seus valores. Abandonaram todos os ensinamentos bíblicos e se entregam à maldade, à iniquidade, para conseguir o pão de cada dia. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, diz a palavra. E não precisamos estender a mão à iniquidade ou para a iniquidade, a fim de conseguirmos o pão. Porque nós temos um Pai, nós temos um Deus, Ele é o nosso Deus. Um Pai zeloso sempre sabe do que o filho precisa, antes mesmo que o filho peça. Quanto mais Deus, aquele que governa céus e terra, e quer governar também o coração de cada um de nós. Deus também pode fazer isso na sua vida? Você também tem olhado para Deus e buscado dele o socorro? Nós não precisamos comprar favor de Deus. Nós somos chamados a, em fé, nos aproximarmos de Deus. E por que isso? Nós temos vários exemplos de fé no Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
Hebreus 11, versículo 1 e outros versículos que vou citar na sequência, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Pela fé, é possível ver as maravilhas de Deus. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé construiu a grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e foi uma bênção, e continua sendo bênção para a nossa vida ainda hoje. Pela fé, Sara, mesmo estéril e idosa, pôde dar à luz um filho. Então, fé, confiança em alguém que pode e quer nos socorrer, em alguém que não coloca diante de nós fake news, mentiras, mas a verdade. E na verdade da palavra de Deus, nos é dito que aqui vivemos, mas muitas vezes aqui gememos por causa das consequências do nosso pecado. O lar onde não vai haver mais sofrimento, inquietação, angústia ou dor, esse lar é o céu. Correr atrás das coisas? Bom, não precisamos ficar tão afoitos e desesperados com respeito às coisas dessa vida. Deus quer que nós busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado do lado direito de Deus. Queridos irmãos, o texto do Evangelho, Jesus diz que as plantas se vestem tão bem. Por que nos preocuparmos tanto com a roupa? Os pássaros não trabalham, contudo não lhes falta comida. Então, o Senhor Jesus nos convida a olharmos para Ele e buscarmos a Ele em primeiro lugar. Quando buscamos a Ele em primeiro lugar, então nós reconhecemos a nossa necessidade e dependência de Deus. E todos aqueles que invocam o nome do Senhor são socorridos, amparados e salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, ele diz: se ele nos deu seu Filho, não nos dará também com ele todas as coisas? Veja, Deus prometeu seu Filho. Não ficou numa promessa de campanha, não ficou uma promessa vazia, ele honrou seus compromissos. E ele o fez por todos os seres humanos da face da terra. Todo aquele que nele crê pode ter a segurança, a certeza de que será acolhido por Deus na eternidade. Que Deus abençoe cada um de nós e que a nossa convicção, que a nossa confiança possa crescer cada vez mais. E isso não acontece por acaso ou num passe de mágica. Isso acontece mediante o estudar a palavra de Deus e ver a fidelidade de Deus em nosso favor. Então, respondendo a esse amor de Deus, caminhamos nós, alegres e confiantes de que temos um Pai bondoso que nos ama e quer sempre o melhor para nós. E quando fecharmos os olhos para esta vida, estarmos com Ele na eternidade para todo sempre. Que Deus assim nos abençoe. Amém.